Olá pessoal, meu nome é Zeni Passamani, eu sou coach do bem-estar e hoje a gente vai abordar um assunto muito interessante aqui. Nós vamos falar de nós, tá? Vamos falar de nós seres humanos. Eu entendo assim a humanidade como um corpo só. Eu não vejo a humanidade assim toda despedaçadas em humanos aqui, em pontos. Eu acho que nós não somos pontos, né? Nós somos, sim, nós começamos em um ponto, mas a gente é um complexo de pontos, né? E a humanidade se resume em um corpo só. Eu acho que, assim, eu tenho uma relação com os meus irmãos todos, né, da humanidade inteira, de qualquer um ser humano, de uma forma muito íntima. A gente é muito junto, a gente não é separado. Eu vejo a humanidade como uma massa só, de um mesmo elemento, feita da mesma matéria, né, e muito semelhante, né? Então, a humanidade, ela tem uma vantagem e um problema, eu acho. A vantagem é que nós vivemos em sociedade, né? A gente vive em sociedade e pelo fato de viver em sociedade tem dois pontos aí que tem que vir. O primeiro ponto é que a gente se ajuda, né? Se ajuda. Eu produzo uma coisa enquanto o outro dorme, que o outro produz a outra, que o outro produz a outra. Eu uso a coisa que o outro produz e ele usa o que eu produzo e depois a gente junta tudo e a gente vive nessa comunidade. Esse é um ponto bacana, que a gente se ajuda. Mas tem um outro ponto, é que a gente também é uma ameaça para o outro. Também. Então, da mesma forma que nós nos unimos para nos ajudar, a gente está junto, a gente acaba sendo uma ameaça para o outro. E nesse complexo do humano, quando a gente está na pressão que nos é exigido alguma ação, alguma coisa, qual que é o humano que sai, qual que é o ponto que está dentro da gente que sobressai? Quando eu estou numa situação emergencial, numa situação de pressão, entendeu? Qual que é a Zeni que sai? Tá? É a Zeni do medo, é a Zeni medrosa, é a Zeni corajosa, é a Zeni raivosa, é a Zeni mansa, é a Zeni pacífica, ou é a Zeni que faz intrigas, né, que fomenta a briga? Qual é a Zeni que sai quando eu sou colocada à prova, quando eu sou colocada em estado de risco? Entendeu? Isso é importante. Para que nós somos colocados, essa parte da gente viver em sociedade e a gente não ser risco para o outro, a gente precisa de se preparar para isso, tá? E uma coisa que eu vejo que coloca a gente num estado em que nós estamos sempre em alerta é a gente ficar perto da fogueira. Existe uma fogueira que nos une, uma fogueira que está sempre ali carregando a gente de energia para a gente poder unir esses pontos e ficar em equilíbrio, porque na hora do desafio, na hora da pressão, eu não me transformar, não deixar sair os pontos que fazem o risco para as outras pessoas, que fazem parte do mesmo corpo. Mais ou menos uma coisa assim, se o meu coração não funcionar bem, vamos esquecer agora a humanidade, a sociedade, e vamos pensar só em um só corpo, só eu.
Dentro de mim, tudo vive em sincronia. Se o coração der problema, ele coloca risco no rim. Se o rim der problema, coloca risco no outro. Se o outro der problema, coloca risco no outro. Se o cérebro der problema, coloca risco no outro. E assim vai, né? Então, a gente vai vivendo, eu penso assim que tudo é o mesmo movimento. A coisa que acontece pequenininha, minúscula aqui, ela só vai se ampliando assim, né? Ela só vai se ampliando como aquela onda que faz na água quando você joga uma pedrinha. E isso vai até o infinito. Isso não para, não para. Tem uma coisa da física que fala assim, ó, se você virar o spin de um átomo, o que é spin? Spin é o sentido que gira a energia dentro do átomo. Ele tem spin que vai no sentido horário e spin que vai no sentido anti-horário. Esse é o movimento da energia na partícula minúscula, que a gente achava que era minúscula, mas o átomo hoje se tornou-se muito grande, porque já descobriram coisas muito mais minúsculas que esse. Então, esse movimento que gira para um lado e gira para o outro, se eu conseguir parar esse movimento e fazer ele girar para o outro lado, chama spin. Eu mudo essa energia de todos os átomos até o infinito. É forte assim. Então, no meu caso, por exemplo, que eu estou com o corpo aqui, uma coisa acontece, não funciona bem, vai comprometer todo o sistema. Então, olha a responsabilidade, se eu não funciono bem dentro da sociedade, eu comprometo toda a sociedade, eu comprometo a humanidade, porque nós somos um corpo só. Ok? Então, vamos pensar que eu estava falando da fogueira. Vamos pensar na fogueira. A fogueira é o seguinte: quando a gente está perdido, tem uma pessoa perdida, eu nunca fiquei, graças a Deus, mas uma pessoa perdida numa floresta, cai lá, o avião cai, fica lá perdido, o barco se desgoverna e fica lá perdido, e a pessoa fica lá perdida no oceano, no mato, digamos assim. O oceano tem história, que é uma bússola, não adianta a fogueira. Mas o que quando você está perdido ali, o que você faz no mato? Você faz o quê? Fogueira. Por quê? Porque o fogo, se você se mantém ali no fogo, você, além de ficar aquecido, o fogo, as pessoas que estão passando em cima para te procurar, eles vão te achar. Porque o fogo da fumaça, entendeu? Então, além do fogo, a fumaça, e aí a pessoa vai te achar. Então, a fogueira, o sentido da fogueira é muito importante nisso, para você manter a sua energia e você manter a sua integridade do seu corpo, entendeu? Então, se a gente sabe que essa fogueira, ela que nos mantém, então se ela não existir, eu preciso de criar. Eu sempre tenho que criar uma fogueira. Agora, tem um detalhe, existe a fogueira que mantém a energia boa, tá? E a fogueira que mantém energia ruim. Em qual fogueira tem que estar? Isso é fundamental, né? Eu tenho uma coisa que fica aqui sobre a proteção da energia boa, sobre a proteção de Deus, vamos colocar assim, né? Tá aqui Deus protegendo esse campo, né? E tem um outro local, só para ficar didático, não é muito assim, mas um outro local onde que giram energias negativas. Não que Deus não esteja lá, só para ficar didático. E aí o que acontece? A gente precisa de escolher ficar onde que tem energia boa, porque aqui nós corremos menos riscos, né? Se for pensar no extremo, corremos risco nenhum. Se funcionar tudo perfeito aqui, as pessoas, né? As pessoas funcionarem de forma perfeita. Então, o que acontece aqui? Quando termina o risco,
Como que nós vamos sair dali? Qual é a Zeni que vai sair depois do Covid? É a Zeni enfraquecida? É a Zeni medrosa? É a Zeni, ou vai sair a Zeni forte? Ou vai sair a Zeni rocha? Qual que é que vai sair? Então é importante a gente ter essas estruturas dentro, muito bem equilibradas, para que a gente saia forte das situações. Então, o que aconteceu? A gente tem um hormônio que é criado no corpo, que o corpo fabrica, não sei se você já deve ter ouvido falar muito disso aí, que é a ocitocina. A ocitocina é um hormônio do prazer. E quanto mais você produz a ocitocina, mais feliz você fica, mais prazer você fica. E o que é que produz a ocitocina? É o abraço, é o olhar com amor, entendeu? É a palavra, aquela palavra boa que você escuta, sai, caramba, que delícia que eu ouvi, né? Isso te produz substâncias do prazer. Então, o que aconteceu com a humanidade? Com essa coisa de WhatsApp, por exemplo, eu falo WhatsApp porque o WhatsApp para mim foi a tecnologia que veio alavancando toda essa história que eu vou falar aqui, né? E muitas outras, mas o WhatsApp foi fundamental aí. O que acontece? A gente, quando quer demonstrar amor, a gente manda um coraçãozinho, um desenho, né? Quando a gente quer falar alguma coisa, a gente manda um quadrinho que alguém escreveu lá, vai. E nisso acaba essa coisa da produção da ocitocina, né? Porque nós estamos vivendo muito artificialmente. Então, o que vem isso aqui? Vem dois problemas, tá? A humanidade estava tomando um rumo de sumir. Porque o que é a humanidade? A humanidade é guardar dessa coisa, de estarmos juntos, né? E de repente a gente não estava mais junto. A gente não estava mais preferindo falar, a gente preferia mandar um áudio. Eu trabalho na internet e eu às vezes pergunto assim, eu posso entrar em contato com você de várias formas. Eu posso escrever, teclar, eu posso falar, você mandar um áudio e eu posso também te ligar. Ainda eu coloco assim, eu gostaria muito de te ligar, porque eu prefiro falar com você. Aí a pessoa fala assim, não, manda um áudio. É raro uma pessoa que quer que eu ligue, entendeu? Então, a humanidade pegou esse rumo aí da decadência do buraco, entendeu? E foi preciso de parar. Eu vejo como é que chama esse isolamento, que aí veio o isolamento e falou assim, opa, tá na hora de sair desse artificial e ir para a vida. Vamos retomar a nossa vida, porque a vida, ela depende desse contato, a gente precisa de estar em comunicação assim fisicamente, assim como o meu coração, se eu tiro meu coração, por exemplo, e coloco ele lá de fora e deixo todas as conexões ali, porque a conexão com a gente não termina, mas se eu coloco ele lá do lado de fora, ele funciona do mesmo jeito, entendeu? Ele funciona, o coração funciona, é uma bomba. Só que quanto tempo ele funciona ali assim? Entendeu? E em que condições de temperatura, pressão, de umidade ele funciona ali? E nós humanos somos da mesma forma. A gente funciona um pouco isolado, mas quanto tempo? Aí a gente não sabe, né? Então, será que as pessoas entendem isso? Entendeu? Que
enquanto as pessoas estão ali, nesse isolamento, em vez delas estarem pensando dessa forma e ver que tem algo grandioso por trás disso, as pessoas estão muito assim, que elas querem saber como é que vai ficar a economia, como vai ficar o dia delas, como vai ficar a loja delas, como vai ficar o produto delas, como é que vai ser, como é que vai acontecer. Entende? E aí é hora da gente pensar. Por quê? Porque a natureza está gritando. Há muito tempo que a gente está falando que a natureza está gritando, que a natureza está gritando. Aí a natureza está gritando por quê? Porque tem umas mentes humanas que tudo foi feito pelo Criador, então nós temos muita inteligência, mas estão tentando fazer uma coisa funcionar de forma. Estão tentando falar assim, ó, eu vou fazer melhor do que Deus. Vou fazer uma máquina aqui, entendeu? Que Zeni está lá do outro lado do mundo e eu vou fazer essa máquina, mandar uma energia lá e mover o braço dela. Eu vou fazer uma máquina perfeita. Essa coisa que a natureza está gritando é porque o humano está tentando ser melhor que Deus. Entende isso? Não vai conseguir. Porque ninguém nunca conseguiu e nem nunca vai conseguir. Em tempo algum, em lugar nenhum, de jeito nenhum. Nós somos subordinados, nós somos a criação, nós não somos o Criador. Tudo que a gente criar é abaixo do Criador. Então, o que está vindo aí? Está vindo aí, que está se falando muito, que é a inteligência artificial. Isso aí, do ser humano querendo ser melhor do que Deus, é inteligência artificial. Isso não vai dar certo. Entendeu? Não vai dar certo. Então, o que será da inteligência artificial se o ser humano sumir? O ser humano desapareceu. O que vai sobrar da inteligência artificial? Nada. Nada. Então, é melhor a gente viver na vida simples, com todas as suas durezas, do que a gente não viver. Simples, né? Muito simples. Eu acho a vida muito simples. Então, assim, e não basta a gente só saber disso. A gente tem que saber e agir. Mas a gente tem que agir da forma correta. E qual que é a forma correta? Se a gente estiver na fogueira. O que é a fogueira que dá energia para a gente, para estar funcionando todo o nosso corpo em harmonia entre os nossos pontos e entre os nossos pontos e os pontos dos outros. E o que é essa fogueira? Essa fogueira é quem nos criou, que nos mantém, né? O Criador. Então, aí a gente tem, fazendo essa introdução, eu queria conversar com vocês a respeito de algumas coisas que a gente precisa de exercitar. A gente precisa muito de exercitar e saber, primeiro, sobre honestidade. O que é honestidade? Porque para a gente estar perto da fogueira, a gente tem que seguir as leis da fogueira. Então, a honestidade. A honestidade não é simplesmente eu não mexer no que é do outro. Tá bom, é desonesto se eu for lá e pegar o objeto do outro? Não. Isso é muito óbvio. E tem as coisas que estão entre linhas. Não é só o óbvio, né?
É desonesto quando eu roubo também a palavra do outro. Quando eu roubo também a ideia do outro. Quando eu roubo também a esperança do outro. Tudo isso é roubo. Cai tudo na mesma lei, o roubo. Porque quando tem uma pessoa falando e eu não tenho a sabedoria de ouvir essa pessoa falar, e eu chego e ela está falando e eu coloco uma palavra na boca dela, eu termino a frase para ela, porque eu não tenho essa ansiedade que fica dentro de mim, a ansiedade de falar, de querer que ela fale aquilo que eu quero ouvir. Eu vou lá e coloco uma palavra na frase dela, e às vezes ela não está preparada para aquilo e ela concorda comigo. Eu roubei a ideia dela, eu fui lá e sujei a frase dela com a palavra que não era aquela. Muitas vezes ela tem que explicar que era aquilo, mas também não deixa. Então, a primeira coisa da honestidade, né, é que a gente tem que cuidar dessas coisas, a gente tem que cuidar da nossa ansiedade, e a gente tem que aprender a ouvir, porque se a gente escuta, a gente fala bem, se a gente escuta, a gente aprende a falar, se a gente não escuta, a gente nunca vai falar bem. Se eu não consigo ouvir uma pessoa, eu nunca vou falar alguma coisa que valha a pena a outra pessoa ouvir, né? Então, isso aí. Em relação ainda à honestidade, a gente tem que cuidar para a gente não fomentar aquela desonestidade do outro, porque às vezes o outro tem uma desonestidade que é gritante, né? Quando eu adquiro um objeto que foi afanado pelo outro, né, do outro, eu estou fomentando. É o mesmo erro. Eu nunca roubei. Mas eu comprei um celular que o cara me vendeu ali, sei lá, custava R$2.500, eu comprei por 200. Tá? Estou fomentando a desonestidade. Pecou do mesmo jeito. Por quê? Porque você não peca por pecar simplesmente, você peca por não saber o que é pecado. Vai receber quer dizer, vai vir a resposta pela sua consciência. Entende? Então a gente precisa de cuidar, de se vigiar sempre. Aí vem uma coisa que vem em seguida aí da honestidade, que é a responsabilidade. Tá? Ainda da honestidade, eu quero falar uma coisa que acontece dentro da Herbalife, que eu acho a Herbalife foi uma empresa fantástica, e ela, uma vez, fomos questionar alguma coisa sobre a ética, e ela respondeu assim: eu não quero saber se você não sabe, você devia saber. A ética é a ética, entendeu? Se você assinou lá que você sabia, então você devia saber, se você não sabe. Não tem essa de eu não sabia, entendeu? Eu tenho que saber e cuidar para fazer o certo. Então, outra coisa que eu quero conversar com vocês é sobre responsabilidade. A responsabilidade, ela não é uma responsabilidade, eu não sou responsável apenas por aquilo que eu crio, eu sou responsável por aquilo que acontece à minha volta. Eu sou responsável pela criança que chega perto de mim. Não importa se ela tem um pai, uma mãe que educou perfeitamente, ou se ela não tem nem pai, ou se ela não tem, quer dizer, não convive com os pais, ou se ela
tem problemas e se ela tem mau costumes, não me importa. Se eu estou aqui perto de uma criança, não é meu filho, mas essa criança, eu tenho responsabilidade sobre ela. Por quê? Ela faz parte do mesmo corpo que eu, entendeu? Então, eu tenho responsabilidade também sobre aquela sacola de lixo que fica ali, na frente da minha casa. Você sabe por quê? Porque aquela sacola de lixo, independente de quem colocou ela lá, ela vai entupir o bueiro e vai encher minha casa. E adianta eu ficar procurando responsável e deixando a sacola lá? Não. Eu sou 100% responsável por aquilo que me circunda. Eu sou 100% responsável por aquilo que me acontece. Por quê? Porque não é importante aquilo que te acontece. O importante é o que você faz com aquilo que te acontece. Então, se eu tenho algo perto de mim que precisa ser mudado, eu sei mudar, eu sei fazer e eu não mudo, vai vir bomba para cima de mim. Tá? Então, a responsabilidade ela tem que ser 100%. Eu não posso ser 90% responsável. Isso aqui você faz, eu só limpo aqui, ó. Aí que se a sacolinha estiver lá na frente da outra casa, eu não sou responsável por isso. Só que aquela sacolinha que está lá na frente da outra casa vai vir com a enxurrada e vai tampar meu bueiro. E vai encher a minha casa de água do mesmo jeito. Então, não adianta a gente ser responsável em partes. Você tem que assumir 100% da responsabilidade pela sua vida. Isso é muito importante. Tá? Uma outra coisa que eu queria falar também, dentro desse contexto, é a palavra. A palavra é muito importante. Por quê? Porque a palavra é aquilo que dá formato às coisas que eu penso e às coisas que eu sinto. Se eu falo, foi porque o coração e o cérebro deram comando para eu falar. Então, eu falei foi de brincadeirinha, não tem isso não, tá? Aí aparece um indivíduo, aí toda uma dificuldade, aí ele vai com dificuldade, às vezes um problema físico, às vezes um problema da mente, às vezes um problema que ele está passando, um sufoco ali, entendeu? Aí eu vou rir daquela situação, e vou pegar o videozinho, e vou rir, e além de eu rir, eu vou passar para outras pessoas rirem, eu vou botar um kkkk e vou mandar para elas rirem também. Entende? A palavra, cuidado, quando é escrita, é porque foi criada no coração e foi criada na mente. E veio na boca, como eu não posso falar, eu falo. Aí vem um áudio, um vídeo, vamos agora, aí começa a distribuir coisas que vão fazer as pessoas chacotear as outras pessoas, rir das pessoas. Isso transforma numa coisa que fica dentro de um problema e de um ensinamento que chama julgamento. Não temos esse quesito julgamento, não é de nossa alçada. Esse quesito julgamento apenas é alçada de julgamento, é apenas do Criador. A criatura não julga porque a criatura não sabe. Eu posso julgar pelo que eu não sei. Tem gente que julga pelo lixo da casa de uma pessoa, entendeu? Acontece. Eu chego lá, eu vi um monte de garrafa de cerveja vazia no lixo, aí sai falando, fulano estava bebendo, né?
Às vezes ela estava no exercício de ir ali fora e pegar as garrafas que estavam lá e jogar no lixo dela. Aí já tem um outro problema, tem que vigiar. Eu não posso fazer isso, de pegar o lixo dali e botar no meu lixo. Eu tenho que vigiar, porque eu tenho que pensar também no que as pessoas que não estão com os pontos todos equilibrados vão falar se elas virem isso. Mas não pode ser uma neurose de eu ficar louca e começar a fazer as coisas, todo ficar doido, nossa, não posso isso, fulano não pode ver, fulano vai falar, não, pelo amor de Deus. Calma, tá? Eu falo de vigiar com sabedoria, eu falo de sabedoria, eu não falo de loucura, eu não falo de ansiedade, eu falo de sabedoria. Então, buscar sabedoria é uma coisa fundamental na nossa vida. Não é, fulano é muito sábio, fulano. Todos nós temos que buscar sabedoria, tá? Todos nós. E com o passar do tempo, a gente vai adquirindo mais sabedoria e a gente vai errar pra caramba. Agora, é melhor a gente errar, a gente tentar fazer o certo e errar do que a gente ficar sem fazer. Porque se eu faço errado e eu tenho consciência que eu estou buscando sabedoria, uma hora eu vou acertar isso. Entende por que não pode ter julgamento? Eu não posso falar assim, fulano é assim até ontem talvez. Hoje ele já pegou uma sabedoria e já mudou. Mas fulano é muito aborrecido, talvez até ontem. Quando eu falo isso, eu estou fazendo julgamento. Fulano não gosta disso, até ontem talvez, que com a sabedoria ele passou a gostar da coisa certa. Então é a sabedoria que vem acertando o nosso corpo, o nosso espírito, alinhando os nossos pontos, para que a gente não seja risco para o outro. Entende? Então, isso aí, a responsabilidade, a palavra. Agora vem uma coisa que eu gosto muito, que é a verdade. Quando eu acho bonitinho, quando eu vejo Jesus falar assim, em verdade, ele fala 2 vezes verdade. Ainda vou descobrir ainda que é isso, que eu não sou muito sabida nesses assuntos, não, mas eu estou estudando, eu vou ficar. Então, a verdade é uma coisa poderosa, entendeu? Porque o contrário da verdade é a mentira. A verdade é o bom, a verdade é a luz, a mentira é a treva, as trevas, a mentira é o ruim, é o oposto. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fincar o pé na verdade. Aí vai assim, mas verdade, pode ser uma coisa simples, que não seja verdadeira, que às vezes a gente não dá importância nenhuma. Por exemplo, eu falo para uma pessoa que eu não vou num lugar, eu falo para uma pessoa que eu vou num lugar, mas eu já falo isso sabendo que eu não vou. Mentira. E aparentemente parece simples, inofensivo, mentira do mesmo modo de qualquer mentira. Mentira é mentira, não tem mentira pequena, mentira grande. É mentira. Verdade não tem verdade grande, verdade pequena. Verdade é verdade. Entendeu? Então essas coisas que vêm do alto são coisas que não têm a quantidade. Entendeu? São coisas que porque é. Né? É igual Deus falou, eu sou. Pronto, ponto. Não tem mais nada, depois nem antes disso. Entendeu? Eu sou. É assim que ele falou. Então verdade é assim, é verdade. Mentira é assim, é mentira.
Então não adianta isso, né? O problema vai se agravando que quando começa a fazer esses tipos de falas que não são verdadeiras, a mente vai criando e o coração vão criando o hábito de fazer isso. E o hábito de fazer isso começa a complicar a vida. Aí a pessoa vai visitar um doente, ou então uma pessoa amiga chega e relata uma situação de dor para mim, e eu vou pegar e vou falar para ela assim: eu vou orar por você. E aí eu não oro. Mentira. Entendeu? E aí as coisas vão se complicando. Aí a pessoa tá lá na rua, na cidade, e fala assim, ela tá lá no centro da cidade lá. Aí ela liga para uma amiga, a amiga fala assim: ô fulano, você falou que ia vir aqui em casa, tá lá num lugar lá, você falou que ia vir em casa aqui e você ainda não veio, ainda você veio? Ah, aí a pessoa tá no centro da cidade aqui. Ela fala assim: ai minha querida, é porque eu fui lá no Corvo do Ouro, eu tô ainda no Corvo do Ouro, eu tô no banco presa. Mentira. Aí a coisa vai se complicando. Aí o que a gente vai fazendo com os nossos pontos? Em vez da gente colocando equilíbrio em nossos pontos, nós vamos desequilibrando. E quanto mais a gente desequilibra, mais risco a gente é para o outro. Mais pernóstico a gente é para o outro. Mais ameaça a gente é para o outro. E quando eu sou uma ameaça para o outro, onde que eu estou vivendo? Naquele mundo aqui, ó, do obscuro, da mentira, sabe? Mazela aqui. Entende? E aí as coisas começam a complicar. Mas tem uma coisa que fala sobre a verdade, que a verdade, ela não é sempre boa. A verdade, ela não é sempre, digamos assim, ela não é sempre agradável. A verdade, às vezes, é irritadiça, entendeu? Ela finca, mas tem que continuar. A nossa verdade tem que ser rocha. A gente não pode desviar dela. A nossa verdade, ela vem da verdade da palavra. A verdade que Jesus fala que é verdadeira. Se não for essa verdade, nós estamos fora da verdade. Então, a verdade ela nem sempre vai ser dócil, amável, né? Às vezes ela é muito dura, né? E finca, corta, sangra, mas ela tem que ser verdade. Então, por exemplo, às vezes acontece uma coisa assim, que o indivíduo está lá, está estudando, aí ele sabe de uma verdade, que ele foi lá, pegou a palavra, e viu o que é verdadeiro ali, aí ele pegou aquela verdade, aí a mãe dele fez uma coisa lá, fora daquela verdade, e ele, para agradar a mãe, ele faz um elogio, ele concorda com aquilo, e ele contempla aquilo, ele muda a verdade dele. Porque é a mãe, tudo bem, vamos deixar minha mãe feliz, né? Porque, tadinha, tá doente, e vamos deixar ela feliz. Só que na hora que você agrada essa mãezinha do coração que você ama, e você está saindo dessa verdade aqui, você pode levar uma paulitada. Normalmente leva, entendeu? Então aí você tem que fazer o quê?
Você tem que ficar o pé aqui nessa verdade, não sair por nada, nem a mãe, nem o que quiser. A verdade é a verdade, 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 ponto. Tá? Então é isso aí. Uma das coisas também, uma outra coisa, então falando da palavra verdade, outra coisa que eu gostaria de comentar aqui é sobre o compromisso. Compromisso está lá feito o conceito de compromisso, que compromisso é aquilo que você faz apesar de. Então a única coisa que pode te tirar de um compromisso, se for pensar nesse conceito, né, a única coisa que pode te tirar de um compromisso que você fez com a pessoa, tá, é a sua própria morte. Nenhum outro, nem a morte do outro te tira do compromisso que você fez com a pessoa. Então, o compromisso é mais ou menos uma coisa assim. Tem um Deus protetor que protege todos os nossos caminhos, protege todos os nossos movimentos, e quando eu fiz um compromisso de eu ir lá para sua casa para te levar alguma coisa, para pegar alguma coisa que eu falei que eu ia, ou para fazer sua unha, ou para fazer seu cabelo, ou para pegar, sei lá, eu falei, eu fiz compromisso com você, que amanhã de manhã, às 7 horas da manhã eu vou lá. Aí o anjo do Senhor escuta, e ele diz, oba, Zeni vai passar nesse caminho. Então sabe aquele negócio que ela pediu, aquela pessoa que ela queria encontrar, que é a pessoa que vai trazer, a pessoa que ela está buscando, ou para o negócio dela, ou para a vida afetiva dela, ou para quem, aquela pessoa perfeita, oba, vou botar ele no meio do caminho, na hora que ela passar, ela vai encontrar e tudo vai dar certo. Aí, lá do outro lado, a pessoa que está te esperando, ela já pensou assim, bom, amanhã vem Zeni, aí liga a mãe dela. Eu falo mãe porque pela mãe a gente tem que ter um amor absurdamente grande. Pela mãe, pelo pai, pelos avós, absurdamente grande, né? Não um amor maior que os outros, mas um amor diferente. Amor de mãe é uma coisa diferente, porque uma gratidão maior, porque a mãe e o pai que nos trouxe a vida e não tem defeito nenhum que eles possam ter que possa diminuir isso. A gratidão que eu tenho que ter pela mãe e pelo meu pai, e pelos meus avós, pelos meus ancestrais, pela minha família, porque são eles que me deram a vida. Não tem nada maior que isso, maior que isso, é só Deus que deu a vida para todo mundo, que fez a gente, né, que criou a gente. Mas fora isso é o que tem que dar. Então eu falo sempre da mãe por isso. Aí a mãe liga para aquela pessoa que está lá me esperando e fala assim, fulano, me leva amanhã, tal hora, em tal lugar. Ah, mãe, eu sinto muito, mas eu não vou poder fazer isso, porque eu marquei com a Zeni, e a Zeni vem aqui em casa, e eu fiz compromisso com ela, e eu não vou poder fazer. O que eu posso fazer para te ajudar? Aí a mulher falou assim, não, minha filha, então não, porque eu só tinha esse horário. A mãe, então tá, então vem amanhã, vê o que podemos fazer, que não dá. Aí, quando chega amanhã, eu não chego lá. Estão pensando que a vida é fácil? A vida não é fácil, não tem moleza aqui não. A vida tem que estudar, tá? Tem que estudar e tem que exercitar. Aí o que acontece? Eu desestruturei uma coisa toda lá. Aí a mãe dela liga, entendeu? E ela tá em casa, sozinha. E ela fala assim, caramba, minha filha não veio, entendeu? O que veio pra cima de mim? Entende? Compromisso. Fez, executa. Tá? Isso é importante. Coisa importante. Agora, por último, a gente vai falar do amor, né? O amor. O amor é uma coisa assim que tem que ser cuidado,
porque o amor fala que Deus é o próprio amor. Então a gente tem que cuidar disso com muito amor, né? Cuidar do nosso amor. E o amor, tem muitas pessoas que acham que é amor assim, que eu tenho que abraçar, que eu tenho que dar presente, que eu amo, eu amo Deus, meu Deus, tem meu amor, é tudo que eu mais amo na vida. Aí vem aqui e não obedece. Amor tem a ver com obediência. Amor tem a ver com obediência, tem a ver com cuidado, tem a ver com sacrifício. Amor tem a ver com renúncia, tá? Amor tem a ver com vida. Então, eu vou colocar alguns exemplos aqui, que vocês podem ler muito sobre amor em muitos lugares, né? Mas é muito bacana ler sobre amor, que é amor verdadeiro. É um exercício que eu estou fazendo, vou declarar que é um exercício que eu estou fazendo esse ano, de eu amar as pessoas com o mesmo amor de Jesus. Eu estou fazendo esse exercício. Não é muito fácil não, porque é fácil amar a pessoa que ama a gente, a pessoa que chega toda bonitinha, não tem problema nenhum e trata a gente muito bem. Agora amar um que chega tudo com os pontos tudo fora do lugar, é complicado. Mas se eu estou com os meus pontos todos no lugar, eu sou capaz de amar. Agora, a gente como ser humano, acho que a gente nunca vai conseguir ficar com os pontos todos no lugar. Porque esse amor verdadeiro, esse equilíbrio total, eu acho que a gente não consegue atingir. Mas, se você ficar buscando, você fica próximo disso. Se ficar próximo disso, está bom demais, né? Quanto mais próximo você ficar, melhor. Atingir digamos assim, a plenitude, eu acho que a gente não vai conseguir.